Avalie as afirmativas sobre os recursos minerais no Brasil. Os minerais metálicos estão localizados em áreas de escudos cristalinos, sim, onde há predominância de rochas magmáticas e metamórficas. Correto. Nas bacias sedimentares são encontrados combustíveis fósseis derivados de restos de animais e plantas, que foram soterrados juntos aos sedimentos que originaram as rochas sedimentares. Está correto também. Os combustíveis fósseis eles vêm da decomposição da matéria orgânica soterrada. 3. Em função da formação mais recente e do menor custo de exploração, os combustíveis fósseis tornam-se mais atrativos do que os minerais metálicos. Não, combustível fóssil não tem formação recente, é muito mais antiga. Então, está errado. 4. O Brasil apresenta problemas associados à geração de energia em virtude da ausência de dobramentos modernos. A gente não tem dobramento moderno mesmo, que são as montanhas, mas isso não quer dizer que a gente tem problema associado à geração de energia, tá? E 5. No quadrilátero ferrífero, os combustíveis fósseis são encontrados em abundância em função das características geológicas da região. O quadrilátero ferrífero, ele é rico em minerais metálicos e não em combustíveis fósseis, como ferro, né? Informação mais recente, não tem associação. Então, correto fica 1 e 2, letra B. 2. Sobre as características climáticas gerais do Brasil, assinale o que for correto. O Brasil é atravessado por 2 importantes paralelos, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Tal situação lhe confere a predominância de climas tropicais. Sim, a gente é atravessado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. E também temos climas tropical e subtropical. 02. Completamente fora da tropicalidade brasileira estão os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Rio Grande do Sul tá na zona tropical também. Os estados do Pará, Rio de Janeiro e São Paulo são atravessados pelo Trópico de Capricórnio, possuindo terras tanto dentro do trópico quanto na zona temperada. Sim, correto. 08. A enorme variação latitudinal ajuda a explicar a diversidade climática e de paisagens do território brasileiro. Tá correto. O clima da região sul é caracterizado pela alternância de uma estação chuvosa, que coincide com o verão, e uma estação seca, que coincide com o inverno. Bom, aqui a gente tem no sul chuvas bem distribuídas ao longo do ano. E não tem uma estação de seca definida, então não posso botar como correta. E essa última aqui. Pré-sal se tornou uma importante página da história dos recursos energéticos do Brasil. A partir de sua descoberta, um novo universo de possibilidades foi aberto para a indústria petrolífera brasileira. Sobre o pré-sal, assinale as proposições corretas. As formações da camada pré-sal estão localizadas em bacias sedimentares, sim, entre o litoral do Espírito Santo e o litoral de Santa Catarina. Correto. Em face da grande profundidade, a exploração do petróleo da camada pré-sal não afetará o ambiente. Claro que vai impactar o ambiente, justamente porque é bem profundo. 04. As camadas do pré-sal estão localizadas nas áreas de planície amazônica e do Pantanal Mato Grossense. Não tem na planície amazônica nem no Pantanal. 08. A descoberta da camada do petróleo do pré-sal poderá dar ao Brasil independência energética de derivados deste hidrocarboneto. Sim, tem um potencial, né, para dar a independência energética pra gente. 16. Considerando o tempo geológico, as formações do pré-sal são recentes, ou seja, datam do quaternário da era Cenozoica, mesmo período em que surge o Homo sapiens. Não, petróleo é sempre da era Mesozoica, tá? Então, quaternário, geralmente do período Cretáceo, da era Mesozoica. 4. Segundo o geógrafo Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, diferentes centros de ação atmosférica atuam sobre a América do Sul, sendo eles massa tropical atlântica, massa equatorial continental, massa polar atlântica, massa tropical continental e massa equatorial do Atlântico Norte. Com base na atuação dessas massas de ar e suas respectivas, considere as afirmativas a seguir. A massa equatorial continental é a única massa continental a atuar sobre o território brasileiro com característica úmida devido à grande extensão da floresta amazônica e sua evapotranspiração. Correta, é a única que é úmida. Continental, né, úmida. A massa polar atlântica é responsável pelas ondas de frio que atingem o Brasil, provocando o fenômeno da friagem quando atinge a região amazônica, tá correto? A direção predominante dos ventos originados da massa tropical atlântica sobre a fachada sul do Brasil é do oeste. Ela vai aplicar mais no leste. As massas tropical atlântica e equatorial atlântica são quentes e úmidas, atuando sobre o litoral do Brasil. Sim, são quentes e úmidas. A maioria é assim. Tá correta a 1, a 2 e a 4. Letra B. O mapa abaixo representa os domínios morfoclimáticos do Brasil. Vamos lá. Considerando as características dos domínios morfoclimáticos e as informações
fornecidas, é correto afirmar exceto. Então, é para falar o que está errado. Quando tem um exceto, é assim. A. A desertificação é uma ameaça permanente em porções do domínio da Caatinga, assinalado pelo número 2. Tá? Nesse domínio, o clima semiárido produz paisagem singular marcada por escassez de chuvas e rios intermitentes. Tá correto. Encontrado desde o sul paulista até o norte gaúcho, o domínio das Araucárias, que é o número 3, ocupa uma área de 400.000 km², abrangendo em seu território cidades importantes como Curitiba, Ponta Grossa, Lages, Caxias do Sul, Passo Fundo, Chapecó e Cascavel. Sim. Vou deixar coloridinho. Ocupando cerca da metade do território do estado do Rio Grande do Sul, o domínio das pradarias, apontado pelo número 4, vem se transformando em um imenso areal, com o desaparecimento da vegetação original. Tá correto também. Os pampas gaúchos também são aqui. E D. A capital do Brasil, Brasília, localiza-se inteiramente no domínio de mares de morro, representado pelo número 5, formando por uma sucessão de morros arredondados, relevo melonar, esculpidos sobre rochas cristalinas e revestidos originalmente por extensa cobertura florestal. Não, tá incorreto. A 5 aqui é o cerrado. Depois aqui, daí a gente vai ter os mares de morro, né? E por fim esse aqui vai ser o domínio amazônico. Tá, questão 6. Sinal alternativo que apresenta uma consequência do processo de modernização da agricultura brasileira. Diminuição da produtividade das lavouras. Não, na verdade, aumentou a produtividade das lavouras. Atenuação do êxodo rural do interior local. Não, aumentou o êxodo rural, que é a passagem, migração das pessoas da área rural para a área urbana. Redução do desemprego do tipo estrutural. Aumentou o desemprego estrutural, que é aquele desemprego que uma máquina meio que toma o teu lugar de emprego e nunca mais vai voltar a ser uma pessoa fazendo. D. Modificação intensa das paisagens naturais. Correto. Tem uma modificação intensa das paisagens naturais e conservação da cobertura vegetal do país, não. 7. Em relação ao espaço agrícola brasileiro, assinale a alternativa correta. É formado por pequenas propriedades de terra onde predominam as monoculturas. Não, predomina a monocultura, mas não é pequena propriedade de terra, é grande propriedade de terra. Aqui também deixou. A maior parte das fazendas brasileiras apresenta pequena produtividade agrícola. Não, tem bastante produtividade agrícola. O modelo agrícola familiar é o predominante nas regiões do agronegócio local. Não, é predominante em áreas menores, não no agronegócio. Há uma forte concentração de terras marcada pela desigualdade social brasileira. Perfeito. Tem como principais produtos de exportação os fertilizantes e outros agroquímicos. Não, a gente tem
de exportação, vamos ter a soja, milho, café, carne e açúcar, não fertilizante. Sobre a questão fundiária brasileira, é correto afirmar. A partir de 1850, com a Lei de Terras, todos os trabalhadores rurais passaram a ter acesso à terra. Não, a Lei de Terra, ela restringiu o acesso à terra. Inclusive, falava que para tu ter acesso à terra, tu tinha que comprar. Então, não. Os minifundiários esperam a valorização das terras e deixam enormes áreas ociosas, não garantindo produção alimentícia. Não são os minifundiários que fazem isso, são os latifundiários. Eles deixam grande extensão de terras improdutivas, que é essas que a gente quer fazer a reforma agrária, e aqui são os latifundiários. Deixa esperando a valorização para vender e fica essas áreas ociosas. Então, não é os minifundiários. 4. O sistema de sesmarias no período colonial contribuiu para uma estrutura fundiária voltada para a segurança alimentar. Não foi voltada para a segurança alimentar, foi voltada para exportação. A maior parcela das terras férteis está concentrada em mãos de um pequeno número de proprietários, denominados latifundiários. Correta. 16. A modernização das técnicas intensificou o êxodo rural e promoveu a concentração da propriedade rural em um número menor de produtores. Correta também. Sobre o tema indústria brasileira, assinale as afirmativas corretas. 01. A distribuição espacial da indústria brasileira, com acentuada concentração no sudeste brasileiro, foi determinada pelo processo econômico brasileiro desde o fim do ciclo do café. Está correto. O ciclo do café deu infraestrutura, capital e mão de obra para que acontecesse uma melhor e maior industrialização no sudeste. 02. O eixo Rio-São Paulo foi o berço da indústria brasileira, embora tal influência tenha se perdido para o Nordeste e o Centro-Oeste no século XXI. Não foi perdido para o Nordeste nem para o Centro-Oeste, continua sendo o berço da indústria brasileira, Rio de Janeiro e São Paulo. O processo de concentração industrial no Sudeste tem relação com as características históricas herdadas pelo ciclo do café na região. Sim, está correto. 08. A industrialização brasileira foi tardia ou retardatária, iniciada a partir da terceira década do século XX e concentrou-se na região Nordeste do Brasil. Não, foi na região Sudeste. 16. A industrialização brasileira tem seu início marcado pelo modelo de substituição de importações com um forte impulso transnacional. Sim. Correto. 10. A depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 se anunciou ainda em 1928, por uma queda generalizada nos preços agrícolas internacionais, mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela quebra da Bolsa de Nova York. Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume a partir de 1930 uma política de incentivo a... nessa época era o Vargas. O que o Vargas fez em relação à quebra da Bolsa de Nova York? Né? A industrialização interna para substituir as importações. Exatamente isso que ele fez. Nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise, não houve uma política generalizada de nacionalização de empresa estrangeira. A venda de terras a preços acessíveis para os pequenos produtores, não. A entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas, não. A abertura de linhas de financiamento especial para o setor terciário, também não. 11. O governo do presidente Juscelino Kubitschek foi marcado no contexto da industrialização pelo ascensão da economia do país como um importante mercado emergente. O Brasil cresceu economicamente, mas não foi reconhecido nessa época como um mercado emergente. Então, não. Letra B. A criação de empresas estatais de exploração de petróleo e gás natural. Quem fez a empresa estatais, isso aconteceu tudo antes do JK. C. Incentivo da prática de desenvolvimento sustentável nas fábricas, não mesmo. A utilização de fontes de energias renováveis no parque industrial do país, não. Promoção da abertura econômica do país para as empresas multinacionais, correto. Principalmente as automobilísticas, tá? 12. Leia o texto e observe as figuras a seguir. O esquema clássico da hierarquia urbana teve origem no final do século XIX e se estendeu até meados da década de 1970. Porém, essa concepção tradicional de hierarquia urbana não explica as relações travadas entre as cidades do interior da rede urbana. Dessa forma, uma nova hierarquia urbana foi elaborada, aproximando-se da realidade de uma rede urbana. A figura a seguir mostra as relações entre as cidades e uma rede urbana. Esse é o esquema clássico atual e ali é o tradicional, primeiro. Com base no texto, associe os elementos da figura com as descrições apresentadas a seguir. Vamos lá. As relações seguem uma hierarquia crescente sob a influência de certos centros urbanos. Esse aí tem a ver com o sistema clássico, né? Hierarquia crescente, influência de centros urbanos é o sistema clássico. Então, é 1. Em função dos avanços tecnológicos nos transportes e nas comunicações, rompe-se a hierarquia rígida, é o 2. A cidade local pode se relacionar diretamente com a metrópole nacional, pois a hierarquia é rompida. Também, 2.
As relações da cidade são diretas com a metrópole nacional, sem intermediação da cidade de porte médio. Esse aqui é 1. Ah, não, peraí, esse aqui é 2. A hierarquia é destacada a partir da submissão das cidades menores às cidades grandes. Não. Então, ficou 1A, 2B, 3. Não, A1. Tá, 1A, ok. A B ficou 2. A C ficou 2. A D ficou 2 e aí ficou 1. A letra B. Fazer de outras cores assim. Vai ficar mais claro. 13. Examine atentamente o gráfico a seguir. Com base nesse gráfico, é correto afirmar que, nas décadas de 1970 e 1980, a maior parte da população economicamente ativa exercia atividades remuneradas no setor secundário da economia. Vamos ver. Tinha menos pessoas na área rural, a urbana estava crescendo. No setor secundário da economia, não, já estava no setor terciário. Então está incorreto. 2. A B. Antes da década de 1960, a população brasileira era predominantemente rural. Esse quadro modifica-se sensivelmente de 1970 em diante. Ó, a população rural aqui era maior, 1960. A partir de 70 ela vai caindo, diminuindo. Então, tá correta a letra B. De 1965 até 2000, a população total permaneceu estável, enquanto a população rural atravessava um crescimento considerável, refletindo assim o nítido processo de urbanização do país. Se a população rural cresce, então não tem urbanização, né? Então tá errado. Letra D. As migrações internas da população diminuem consideravelmente a partir de 1965, em face das políticas proibitivas adotadas pelo regime de exceção instalado em 1964. Não foi, a migração interna se intensificou após 1965, justamente por causa do êxodo rural e da industrialização. Letra E. A população urbana supera a população rural na década de 1960. Não, isso começa só em 1970. Justamente quando o critério para se definir o que é urbano passa a ser político administrativo. Não. 14. O predomínio mundial da urbanização, com crescimento no número absoluto de cidades, teve como suas consequências a terceirização da economia, que levou à absorção da população economicamente ativa dos setores primário e secundário. Exatamente isso. Depois, a terceirização da gestão pública, que contribuiu para otimizar recursos ao restringir os cargos e os locais de atuação de profissionais. Questão 15. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença correta sobre a urbanização do Brasil. A modernização das áreas rurais aumentou o deslocamento da população para o campo. Exatamente isso que foi o êxodo rural. O crescimento das grandes cidades foi substanciado pelo planejamento urbano das suas vias públicas. Não teve planejamento urbano, foi uma urbanização bem despreparada. As maiores cidades do Brasil estão concentradas no interior do país, em regiões como o Oeste. Não, as maiores cidades estão concentradas em regiões no Sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro. As grandes cidades brasileiras sofrem com poucos impactos ambientais, como poluição do ar e da água. A gente sofre com muitos impactos ambientais. A urbanização do Brasil não está atrelada ao processo de implementação de unidades fabris no país. Está totalmente atrelada, né? Porque a urbanização, quando a gente fala de urbanização, não é só vir morar na cidade, mas também está ligada à criação de indústrias, né? Industrialização. 16.
Estima-se que mais de 54% da população mundial atualmente vive em áreas urbanas. Sobre o espaço urbano e o processo de urbanização, assinale o que for correto. 01. A macrocefalia ocorre quando uma cidade se expande horizontalmente em função de uma grande concentração de atividades econômicas, como serviços financeiros, gestão e comércio, atraindo a população pobre para a periferia. Isso não é macrocefalia, tá? A macrocefalia é a concentração exagerada de pessoas em um espaço que não tem infraestrutura. Quando a gente fala de expansão horizontal, a gente está falando de conurbação. Tá? Então tá incorreta. 02. Nos Estados Unidos, até a década de 1990, as pessoas pobres se concentravam em bairros de centros das cidades, como ocorreu em Chicago e Nova York. Com a implementação de projetos de empreendimentos imobiliários de revitalização, os moradores de baixa renda tiveram que se deslocar para os subúrbios mais afastados. Tá correto. É só lembrar daquela série Todo Mundo Odeia o Chris, que nessa época, até 1990, as pessoas pobres poderiam ficar morando em cidades como Nova York. Hoje eles vão tudo para o subúrbio. E Nova York ficou super caro de morar. 04. As habitações informais situam-se em zonas degradadas, como vertentes de morros, sujeitas a deslizamento de terra, mangues ou áreas suscetíveis a enchentes. Tais zonas não contam normalmente com serviço de saneamento básico ou iluminação pública. Isso ocorre porque o solo urbano torna uma mercadoria disputada por diferentes agentes sociais e econômicos que se apropriam das melhores áreas. Tá correto. Totalmente correto. 08. A violência urbana está provocando a criação de espaços fechados, isolados, que funcionam como fortaleza em meio ao caos urbano. No Brasil, os condomínios fechados, alguns com dimensão de pequena cidade, abrigam famílias com alto poder aquisitivo e se espalham pelas áreas urbanas. Também está correto. Os condomínios a gente vê que está cada vez mais fechado, é mais difícil para entrar, justamente por causa da violência, tá? 16. O espaço urbano é amplamente dominado por agentes hegemônicos, incorporadoras, imobiliárias e o Estado, que impõem investimentos direcionados para os seus interesses, negligenciando investimentos sociais e excluindo os pobres. No processo de segregação espacial, torna-se uma mercadoria disputada por diferentes agentes sociais e econômicos que utilizam estratégias para valorizar áreas de interesse. Tá correto. O solo disputado urbano, ele acontece, ele dá, ele faz a gente ter essa segregação espacial, né? Onde pessoas ricas moram em bairros mais privilegiados, com saneamento básico, tudo, então isso acontece. A gente fala que isso é muito da especulação imobiliária, né? O aumento do quilômetro quadrado para se morar, como é muito difícil. Você comprar uma casa, até alugar, tá super difícil hoje. 17. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença correta sobre a urbanização no Brasil. A modernização das áreas rurais aumentou o deslocamento da população da cidade para o campo. Isso está correto. A modernização, né? Porque fez as pessoas perderem o seu emprego, que é o desemprego estrutural, e aumentou o êxodo rural.
B. O crescimento das cidades brasileiras foi substanciado pelo planejamento urbano de suas vias públicas. Gente, não teve planejamento urbano. O crescimento das cidades brasileiras não teve nenhum planejamento urbano. As maiores cidades do Brasil estão concentradas no interior, como Centro-Oeste, com poucos... Esse aqui eu acho que a gente já fez. A urbanização do Brasil não está atrelada ao processo de implementação e está atrelada sim. Essa aqui é a mesma que a 15. Vamos para 18. Leia as manchetes a seguir. Desemprego cai 9,1% com recorde de trabalhadores informais. 60% dos trabalhadores informais no Brasil fazem bicos para sobreviver. Sobre o crescimento do trabalho informal no Brasil, é correto afirmar que está relacionado à entrada de refugiados no país. Não tem nada a ver. Os refugiados no país, eles não causam, não aumentam o desemprego ou causam emprego informal. Isso é preconceito falar isso. Flexibilização das leis trabalhistas. Progressiva redução do setor terciário, teve o aumento da mão de obra qualificada e especializada e predomínio de pequenas empresas a partir do século XXI. Bom, nesse caso é o aumento, teria que ser a diminuição da mão de obra qualificada e especializada, né? Porque não teve um aumento. O trabalho informal está relacionado a baixa qualificação. As pequenas empresas não... A partir do século XXI... Pode ser flexibilização das leis trabalhistas, porque às vezes vale mais a pena a pessoa trabalhar por si própria, né? Enfim, por conta própria. 19. De todas as transformações impostas pelo meio técnico, científico, informacional, a logística de transportes interessa-nos mais de perto a intermodalidade. Intermodalidade a gente usa mais de um tipo de transporte. E por uma razão muito simples, o potencial que tal ferramenta logística ostenta permite que haja de fato um sistema de transportes condizente com a escala geográfica do Brasil. Porque o Brasil é um país continental, né? Então, a gente precisa ter essa intermodalidade. A necessidade de modais de transporte interligados no território brasileiro justifica-se pela variações climáticas no território associada à interiorização da produção. Não, isso não tem nada a ver. Grandes distâncias, sim, porque o Brasil é um país continental, e a busca da redução dos custos de transporte, com certeza. Formação geológica do país, que impede o uso de um único, não. Proximidade entre a área de produção agrícola intensiva e os portos, não. Diminuição dos fluxos de materiais em detrimento de fluxos imateriais, também não. 20. Os gargalos rodoviários do Brasil e o caótico trânsito das suas metrópoles forçam os governos estaduais e federal a retomar os planos de implantação dos trens regionais. Hoje, todos os trens são privatizados no Brasil, tá? Não tem trem do governo, não. Durante as últimas 4 décadas, a malha ferroviária foi esquecida e sucateada, tanto que hoje em todo o país apenas 2 linhas de passageiros estão funcionando.
transporta 1,5 milhões de pessoas entre Belo Horizonte e Vitória e entre São Luís e Carajás, não sabia disso. As duas operadas pela mineradora Vale. Nos anos de 1960, mais de 100 milhões de passageiros utilizavam trens interurbanos nacional. Olha como isso, 100 milhões. Hoje é 1,5 milhões. Então, olha que diferença que teve, né? O sucateamento do meio de transporte descrito foi provocado pela redução da demanda populacional por trens interurbanos. Não foi a sucateação dos trens não foi porque tinha mais demanda por trem. A inadequação dos projetos em função da extensão do país. A extensão do país não tem a ver, tinha até que botar mais trem pela extensão do país. Precarização tecnológica frente a outros meios de deslocamento. Não foi pela precarização tecnológica, foi porque no Brasil a gente preferiu investir no modal rodoviário, né? Ter priorização da malha rodoviária no período de modernização do espaço, exatamente isso. E ampliação dos problemas ambientais associados à conservação de ferrovias, também não. Foi porque o Brasil realmente preferiu investir mais no modelo de rodovias do que de ferrovias, hidrovias.